Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando agora, estamos aqui para mais uma resenha no canal Só Futebol. Eu sou André Tavares Dré, o professor. Vamos dar uma analisada rápida aí na movimentação esportiva no futebol, né? Movimentação do futebol na tarde e noite de hoje. Assisti Barcelona e Getafe. O Barça 5-2 no Getafe, cara. Grande atuação de Messi. E aí eu tava analisando a partida, né, cara, e comecei a lembrar de duas seleções, cara. A seleção do Uruguai e a seleção de Portugal. Por quê? Porque eu tava vendo ali no Uruguai, cara, como eles estão fazendo uma renovação interessante nessa seleção do Uruguai, né? Que no Real Madrid tu tens o Valverde, né, que é bom jogador, bom meio-campista, 23 anos, e esse Araújo no Barcelona também bom jogador, Uruguai, 23 anos. Quer dizer, a renovação no futebol uruguai tá bem feita, né, cara? Estão dando uma mesclada com os veteranos que estão lá, né? E a seleção do Uruguai deve incomodar aí, bicho, para Copa, chegando na Copa, inclusive, né? Acho que passando bem as eliminatórias e indo bem para a Copa. E daí eu lembrei da seleção do Portugal, cara, que na seleção do Portugal eu tava vendo ali, entrou o Trincão no Barcelona, e tem o Félix, né, o João Feliz, o Félix, que dizem que é o novo CR7, e o CR7, que tripé de atacante, né, bicho? Trio de atacante que praticamente são poucas seleções, que tem três caras tão fortes no ataque. Seleção de Portugal, Trincão, Félix e CR7. Até eu lembrei da seleção brasileira de 2002, que a gente tinha os três R's, né? Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. Três caras fenomenais e com um esquemazinho bem certinho ali atrás, com três zagueiros, Edmilson, né? O Lúcio, né? O Gilberto Silva, tal, o Cafu, o Roberto Carlos. O Brasil foi campeão, né? Pentacampeão em 2002. E me lembrei da seleção de Portugal, porque não é qualquer seleção que tem três caras tão bons no ataque, né? Acho que é uma seleção que pode incomodar para a Copa de 2022, assim como a do Uruguai, que eu vejo uma renovação bem interessante no Uruguai. Mas foi um jogo legal, cara. O Barça jogou muito bem, né? O Messi jogou muito, deu o pênalti pro Griezmann bater, né? Para ele não ficar aquela que ele fez 3 gols, ele deu, que o Griezmann anda precisando de gols, né? E a classificação do espanhol ficou assim, com o Atlético Madrid 73, Madrid 70 e Barcelona 68. Então, quer dizer, está embolado o Campeonato Espanhol ainda. Dando uma olhada nas notícias da bola, o Galo Mineiro fez um acordo com o Ronaldinho Gaúcho, o R10, né? 7 milhões até 2023 tem que pagar pro Ronaldinho Gaúcho, o Galo Mineiro. Caraca, hein, bicho? É dinheiro ainda que esse cara tem para receber, hein, bicho? É dinheiro, hein? Barbaridade. O Soteldo deve deixar o Santos, tá quase tudo certo. Por outro lado, o Ibra, com 40 anos, fechou mais uma temporada com o Milan. É, o Ibra, matador. E o Paraná, cara, o Paraná Clube que caiu para a Série C como Figueirense, né? Segue numa campanha desesperadora, né, nas redes sociais para doação, cara, para os torcedores doar, nem que seja R$10, cara, para não fechar as portas do clube. Olha a situação do Paraná, hein, cara. Abriu o olho o Figueirense, quase fosse para a Série B do Catarinense. E falando em Figueirense, né? O amadorismo do Figueirense mesmo nessas últimas temporadas tá difícil, né, cara? Porra, terminou o jogo, eles postaram na internet. Atenção, torcedor, próximo jogo do Figueirense, Figueirense e Chapecoense. Porra, deu alguns segundos, esse Luz foi lá, ganhou o jogo, classificou em cima. Que mico, né, bicho? Porra, que mico. Desnecessário, porque os caras nem pra ver que o Figueirense precisava torcer contra outros resultados para não... Pô, que gafe, cara, que mico, que amadorismo. Falando em Figueirense também mais uma vez, o Jorgete, o Jorginho, o Cantinflas, foi confirmado como o treinador do Figueirense, né? Foi confirmado. Olha, lembrando, não quero ser pessimista, né? Não quero, até porque eu defendo continuidade no futebol, mas, porra, o Jorgete, o Jorginho, o Cantinflas não ganhou nada até agora. Foi rebaixado, quase caiu para a Série B do Catarinense e até agora nada. Tá certo que o investimento é fraco, os jogadores são de baixo nível técnico, mas, pô, podia ter um pouquinho, alguma coisinha diferente ali, ele podia, né, cara? Algumas insistências bobas ali, tipo loiras geladas na zaga, etc, e por aí vai. E, por outro lado, o Jack, o Joinville Esporte Clube,
demitiu o Eutrópio, o Vinícius dos Trópicos, foi demitido. Falando em futebol, os resultados que movimentaram hoje dois grandes clubes do futebol brasileiro, Fluminense e River Plate. Primeiro tempo do Fluminense e River Plate foi um jogo mono, gol de pênalti do River Plate, né? No finalzinho do primeiro tempo, no apagar das luzes. No segundo tempo, o treinador do Fluminense mexeu no time, tirou uns veteranos. Cara, o jogo ficou bonito de ver, bicho. Foi um jogo movimentado. O Fluminense empatou com uma grande atuação de Caçares e Fred, né? O Fred mais uma vez. Mais um golzinho Fred, quebrando o recorde, né? O veterano Fred. Bom centroavante, bom centroavante. Foi uma boa estreia do Flu, porque ele jogou contra o copeiro, que é o River Plate, né? A nota do jogo, para dar uma espetada e uma brincadeirinha aí com a massa tricolor lá do Rio Grande do Sul, o Grêmio prestou o borré pro River Plate, né? Pro River Plate jogar completinho. Falando em Grêmio, o Grêmio venceu o La Equidad, né? Venceu por 2-1, apertado o resultado, hein? Bem apertado, cara, bem apertado. Foi o primeiro jogo sobre o olhar de Thiago Nunes. Thiago Nunes, que é o novo treinador do Grêmio, né? O primeiro tempo foi meio apertadinho, né? Graças a um golzinho do Diego Souza, que sempre ele, né? Veterano, mete gol bem. E Rafinha estreou, jogou bem também, né? Mas o segundo tempo foi complicado, o adversário complicou um pouquinho, quase que a casa caiu pro Grêmio lá no Rio Grande do Sul. 2-1 Grêmio sobre o La Equidad. Agora vamos ao desafio do Vilmar, para fechar a resenha de hoje, nesta quinta-feira, né? 22 de abril, se eu não me engano. Vamos falar do desafio do Vilmar. Ele sempre me bota uma sinuca de bico aqui, mas vamos lá. Zé Roberto ou Leonardo? Cara, os dois têm uma característica interessante, né? São duas carreiras brilhantes, né? Dois caras que jogaram até uma certa idade, jogaram na lateral esquerda e no meio-campo, né? Duas carreiras sensacionais, cara. Inclusive no Brasil e no exterior e na seleção brasileira. Embora o Zé Roberto não foi campeão mundial pela seleção, mas teve títulos como Copa América, etc, etc. Aliás, eu ganhei um bolão. Eu tenho um bolão aí, bolão do Dré de Copa América e Copa do Mundo. O Zé Roberto fez um gol na Copa América, acho que de 98, se eu não estou enganado, na prorrogação, que me deu o título do bolão do Dré. A primeira vez que eu ganhei o bolão, eu monto esse bolão e nunca ganho. E nesse jogo eu nunca esqueço do Zé Roberto, ele fez o gol que me deu o bolão. Foi 3-2 aquele jogo que o Zagallo pega e diz no final, vocês vão ter que me engolir, pá, tal. Foi um título interessante, esse título do Brasil mesmo. Mas, já que é para escolher entre Zé Roberto ou Leonardo, eu fico com o Léo, né? Mais espetacular, né? Porra, desde aquela época lá de 1987 no Flamengo, de Zico, que ele joga naquela lateral esquerda na Copa União. Porra, o guri jogou demais, cara. Tem cada jogada, cada gol do Flamengo que ele vem cortando todo mundo, e cruza e tá, e vem Renato Gaúcho, Bebeto, Zico. Não, Léo é mais espetacular. Aí ele me pergunta quem foi melhor, Juninho Paulista ou Diego? Esse Diego aí, o Ribas, né, do Flamengo. Cara, fico com a mesma situação dos dois ali. Duas carreiras brilhantes, né? O Juninho Paulista foi campeão do mundo, né? Embora no banco, mas foi. E o Diego, o único senão do Diego é não ter participado de uma Copa, porque eu sempre achei esse guri brilhante, cara. Na verdade, até eu achei que ele ia ser o sucessor do Zico no meio campo do Brasil, com a 10, aquela coisa, o 10 clássico, né? Infelizmente ele não deu certo na seleção, né? Nas seleções de base até ele foi bem. Mas se for para escolher entre os dois, cara, e os dois também com carreiras brilhantes na Europa, né? Mais até o Diego do que o próprio Juninho Paulista, mas aí eu fico com o brilhantismo também do Diego, acho que é muito mais jogador que o Juninho Paulista. Mas, repito, são é uma comparação difícil para escolher, mas eu fico com o Diego. Aí ele me pergunta também do Rocha ou o Edmilson, o zagueiro Rocha ou o zagueiro volante Edmilson, né? Cara, a mesma coisa, dois com carreiras brilhantes no exterior, né? Mas eu fico com o Rocha, né? O Rocha era mais completo e, pô, jogou no Real Madrid, jogou Copas do Mundo pelo Brasil, jogou muito, era um baita de um zagueiro, cara, zagueiraço mesmo. Ricardo Rocha, zagueiro mesmo, né? Ele me pergunta entre o Miller e o Henry. O Miller é um bom jogador, taticamente falando também, tem alguns títulos aí no Brasil, né? Na seleção também, né? Mas, pô, o Henry é um craque internacional, aí nem tem comparação, ó, Vilmar. Essa aí tu não conseguisse me dar uma sinuca de bico.
Essa aí tranquilo, Henry, até porque é o carrasco da seleção brasileira, né? Porra, sempre mete um golzinho na seleção. E fechando o desafio do Vilmar, ele não poderia deixar de espetar, né? Falando da minha Argentina, ele bota um jogador argentino para eu fazer essa comparação e ainda botou com um brasileiro. Redondo ou Casemiro? Cara, o Casemiro é só força, né, bicho? Casemiro é só força. É um bom jogador? É, claro que é bom jogador, mas é muita força. E o Redondo era sensacional, né, cara? O problema dele foi as lesões no joelho, principalmente, né? Mas era um cara sensacional. Aquela seleção da Argentina ali, em 94, ela estava talhada para ser campeão do mundo, né? E a própria de 98 também vinha bem também. Mas o Redondo era mais espetacular, né, cara? Mais espetacular. Jogou no Real, assim como o Casemiro, mas, pô, era muito mais espetacular. Técnico, inteligente, tático, canhoto, pô. Cadenciava o jogo, chamava o jogo para ele. O Casemiro é força, mas daí eu fico com o Redondo. Alô, Vilmar, valeu, continua aí nesse desafio aí. Quem tiver desafio, manda aí que a gente... E quem acha que é diferente aí o que eu falei, joga nos comentários, pô. Joga nos comentários que a gente dá aquela analisada aí e acontece novas resenhas. Aquele bom restinho de noite. Boa semana, né? Terminando aí. Fiquem todos com Deus. Buenas. Faz a inscrição no canal aí, ô Estepô. Valeu, obrigado.